Sejam todos bem-vindos ao canal Ciências da Religião e Teologia, um canal voltado ao mundo religioso. E como você viu aí no tema, nós vamos abordar uma temática do século XIX, que é a busca pelo Jesus histórico. Mas antes, queria fazer referência aqui para vocês. Eu peguei o tema desse dicionário de teologia. Na verdade é um livreto, né? Não é bem um dicionário exaustivo, mas apenas um dicionário de teologia de bolso, apresentando os termos, né? Os temas, e aí você aborda e amplia o seu conhecimento a partir do tema, tem uma noção e você amplia. A busca pelo Jesus histórico, ele sempre teve presente essa compreensão de entender Jesus, quem era Jesus, assim também como outros personagens religiosos, como por exemplo Maomé, né, no islamismo, como também no espiritismo, o próprio Allan Kardec, né, e como o pai de várias vertentes religiosas, né, do mundo religioso. Mas o Jesus histórico, né, esse movimento, a origem dele, nós podemos dizer que é um movimento do século XIX. E aí, eu não sei se você já ouviu falar nessa busca, nessa compreensão de entender o Jesus histórico. A princípio parece ser algo até para a história da igreja ou para a própria igreja parece ser algo saudável, né? Conhecer mais sobre Jesus, né? Mas como você vai ver, esse movimento ele vai atacar diretamente tanto a credibilidade do próprio Jesus, como também a credibilidade da própria fé, que é o que nós vamos ver no último ponto do nosso estudo. Então, uma pergunta, depois de nós entendermos que a origem desse movimento é o século XIX, é fazer um questionamento. Então, o que seria então que esse movimento buscava? E esse movimento, o movimento da busca pelo Jesus histórico, ele buscava separar o homem Jesus de Nazaré, quer dizer, o personagem, né? Jesus de Nazaré, da fé cristã, né? Proclamada, no caso, pela igreja, né? Do Jesus histórico, né? Então eles buscavam fazer essa separação do homem Jesus do Cristo da fé, né? Como se fossem personagens distintos, né? Que aí nesse caso aí eles buscavam fazer uma distinção, né? Entre essas duas versões acerca de Cristo, né? O homem Jesus de Nazaré e o Jesus da fé, né? Da fé cristã. E aí eles vão chegar a uma conclusão, né? Vem a questão. Então, a que conclusão esse movimento do século XIX chegou? E a conclusão foi a seguinte, que o Jesus histórico, né? Eles vão atacar logo diretamente, né? Ele não era sobrenatural, né? E ele também, o Jesus histórico, ele nunca teria feito alegações messiânicas, né? Então essa é a primeira conclusão, né? Que esse Jesus histórico ele não é sobrenatural. Um outro ponto é que o Jesus histórico ele nunca haveria predito a sua morte e a sua ressurreição. E para o cristianismo, se Jesus não ressuscitou, logo ele ele não seria verdadeiro, né? E não haveria salvação, porque ele não seria Deus, né? Como o cristianismo afirma, né? Então, o primeiro ponto é atacar o sobrenatural. O segundo ponto, a segunda conclusão é que Jesus nunca teria predito sua morte ou ressurreição. E um outro ponto também é que Jesus ele nunca teria também, né? Ele não teria instituído os sacramentos, né? Que a igreja adota, né? Então os ritos, boa parte dos ritos, né? Dos sacramentos da igreja não teria sido
instituído, né, por Jesus, mas sim pela igreja, né? Nós vamos ver isso mais adiante. Mas aí você deve me fazer a seguinte afirmação, principalmente se você for cristão, né? Você vai dizer, mas e a Bíblia, né? A Bíblia afirma tudo contrário ao que esse movimento em busca do Jesus histórico afirma, né? Então, mas vem uma pergunta, mas e as histórias bíblicas, né? Como esse movimento em busca do Jesus histórico trata, né? Então, eles dizem o seguinte, eles dizem que os atos, né, realizados por Jesus, que se encontra na Bíblia, em especial no Novo Testamento, em especial nos 4 evangelhos, né, seriam uma visão fundamentalista, né, ou mesmo uma interpretação fundamentalista, e nesse caso aí, essa visão fundamentalista, né, essa interpretação, elas são mitológicas, né, e aí no sentido pejorativo, não no sentido a partir da ciência da religião como uma narrativa, mas seria mitológica. Então, e nesse caso aí, eles fazem um ataque direto, né, aos textos bíblicos, dizendo que eles não são históricos, né, eles não são históricos, e aí vem a resposta que eles dão. Por que então que os livros, né, os evangelhos, os textos que fazem referência a Jesus, eles não são históricos? Eles dizem que esses textos eles foram projetados, né, eles no caso foram projetados pelos escritores dos evangelhos, ou mesmo a igreja primitiva produziu esses textos, né, e os próprios discípulos de Jesus. Só que aqui tem um ponto, né, com exceção do apóstolo João, que de acordo com o que nós conhecemos, a tradição cristã, foi o único que morreu de doença, né? Morreu em ordem natural. E o restante dos discípulos, né? Judas, e aí ele foi substituído, né? Judas Iscariotes, por ter sido traidor, ele vai ser substituído, ele traiu Jesus, vendeu Jesus, né? E todos os outros discípulos, nós vamos ver que eles tiveram, de acordo com a tradição, todos eles foram mortos, eles morreram pela causa. Então, se eles projetaram os textos bíblicos como se fosse uma inverdade, ou mesmo como se fosse ali algo que eles criaram, você morre por uma mentira. Então aqui nós nos deparamos com uma coisa que é uma distorção nessa busca pelo Jesus histórico, referência a essa distorção dos textos bíblicos, né? E aí eles chegam à afirmação. Então, para esse movimento em busca do Jesus histórico, né, o que seria então o verdadeiro Jesus histórico? Então, para eles, né, esse Jesus histórico, ele teria sido apenas um mestre, que é o que a gente vai ver já que os pontos que eles atacam a igreja, né? Jesus então teria sido um mestre, né, um mestre que tinha com uma mensagem simples. Então Jesus ele teria sido um mestre que pregou uma mensagem simples, né? No entanto, essa mensagem pregada por Jesus era uma mensagem profundamente ética, né? Ele era alguém extremamente ético, né? E aí eles resumem basicamente, né, em 2 pontos essa mensagem, essa profundidade ética de Jesus como mestre, né, que é o princípio da paternidade de Deus e o princípio da fraternidade dos homens. Então, nada de sobrenatural, nada de Jesus ele ser Deus e ele ter nascido de uma forma sobrenatural através da sua concepção, através do Espírito Santo de Deus, né? E dele não ter tido pecado e dele ter vivido uma vida em prol de morrer pelo pecado de toda a humanidade. Nada disso. E aí vem aqui, nós chegamos então nessa compreensão desse movimento em busca do Jesus histórico, a pontos negativos, aonde os pontos que eles atacam diretamente a igreja, né? Que eles atacam diretamente a fé cristã, né?
onde esse movimento ele tem um olhar para atacar a fé cristã de uma forma direta. E o primeiro ponto aqui é com relação à distorção dos relatórios, né, evangélicos, né? E aí eles vão afirmar o seguinte: o que eles afirmam? Eles afirmam que os discípulos, né, eles modificaram, né? Não, os discípulos, eles, com relação a esses relatórios, eles modificaram, ou mesmo eles inventaram, eles alteraram, né, as palavras de Jesus. Jesus não disse isso, mas eles fizeram isso, foram os discípulos, né? E aí, nesse caso aí, eles fazendo isso, eles criaram uma narrativa, e essa narrativa não corresponde com a realidade histórica. Então, o primeiro ponto, o primeiro ataque direto, né, é com relação ao relatório dos evangélicos, né? Um outro ponto é com relação a eles rejeitam, né, eles atacam tanto os milagres realizados por Jesus, né? A Bíblia traz, os evangelhos trazem vários relatos dos quais Jesus realiza milagres. Jesus cura uma mulher com fluxo de sangue, Jesus ressuscita, né? Ressuscitou Lázaro morto ao quarto dia, né? Jesus acalma a tempestade, Jesus multiplica pão e peixe, né? Então são milagres que os evangélicos trazem e relatam de uma forma direta. Não só isso, como também a própria ressurreição. A Bíblia diz que ao terceiro dia Jesus ressuscitou, e após a sua ressurreição ele foi visto por várias pessoas, os viram, começando pelos seus próprios discípulos, as mulheres os viram. Então, assim, ele foi visto. Então, eles afirmam o seguinte com relação ao ataque aos milagres e à ressurreição: esses milagres não aconteceram, né? E então, e a ressurreição? Qual seria a explicação? Eles argumentam que essa ressurreição, elas foram inventadas pelos discípulos, como eu já trouxe aqui, né? É a acusação de que os textos os discípulos alteraram a verdade, né? Inventaram, propriamente dito. E aí nós chegamos a outro ataque, que é a questão de desmistificar Jesus. Eles desmistificam Jesus, né? Eles pegam a figura de Jesus e eles desfazem a figura de Jesus. Eles acusam que essa figura propagada dentro do cristianismo é uma figura criada pela igreja. Então eles pegam Jesus e eles removem, como no ponto anterior, né, a rejeição dos milagres e da ressurreição. Eles removem tudo que saia do natural e passe ao sobrenatural. Então eles fazem esse ataque direto. Com relação aos evangelhos, e os evangelhos são os textos que fazem referência direto à pessoa de Cristo, eu poderia até dizer uma biografia, né, da pessoa de Jesus, dos seus atos, do que ele fez, do seu nascimento, de como ele viveu, né, como ele se comportou, qual foi a mensagem que ele pregou, né, e aí as consequências da pregação dessa mensagem, que vai ser a sua morte e também a sua própria ressurreição, né? Então se encontram nos evangelhos. Então os evangelhos, na compreensão dele, eles tratam como uma literatura religiosa, ou mesmo um mito, e aí mito aqui no sentido pejorativo mesmo, né, de dizer que não é uma verdade. Ou mesmo os evangelhos ali são lendas, não a pessoa de Jesus. O Jesus histórico não é isso, mas seria uma lenda, né? E o último ponto aqui, para a gente finalizar, né? Eles vão focar Jesus apenas como um mestre da ética, né? Então, Jesus, na compreensão deles, é apenas um mestre da ética, né? E nesse caso aí, ele não é Deus. E se ele não é Deus, ele não é o Salvador. E se ele não é um Salvador, então é um filósofo, apenas um filósofo do judaísmo, né? Ou alguém que tinha uma mensagem, que trouxe uma mensagem diferente da sua época e se destacou como outros personagens
da história do mundo religioso, como eu falei aqui, como o próprio Maomé, que é o profeta do Islã, né, do islamismo, profeta maior do islamismo, ou mesmo como Allan Kardec, né, que é o codificador da doutrina espírita, né, ou como Ellen Goldwhite, ou como o Joseph Smith, ou como Charles Taze Roosevelt da Testemunha de Jeová, e apenas isso, nada mais do que isso. E para o cristianismo, Jesus não é visto dessa forma. Então, não existe Jesus histórico fora do Jesus das Escrituras, né? Do que é narrado na Bíblia e qual é o que a Bíblia traz com relação a Jesus, quem ele é, como se deu o seu nascimento, qual foi a sua mensagem e qual é que Jesus, dentro do cristianismo, ele é o único intermediador entre Deus e o homem, né? Ele faz Jesus ele reconecta o homem para com Deus. Logo, se tirar a mensagem central do evangelho, que é Jesus Cristo como o salvador da humanidade, né? E excluir o sentido teológico pleno dentro do cristianismo, né? A partir da cristologia, o que sobra é apenas alguém com um Aristóteles, um Platão, né? Um Santo Agostinho, né? Um Tomás de Aquino. O que sobra é apenas alguém que foi dotado na história de um conhecimento, né? E esse conhecimento se destacou em sua época. E para o cristianismo não. Para o cristianismo, João capítulo 14, versículo 6, Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, né? É a verdade, então, e o texto lá em João vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, Jesus liberta o homem, né, do pecado, né? E o Espírito Santo aplica a sua mensagem na vida do ser humano, convencendo ele do pecado, da justiça e do juízo. Então, é bom entender isso. Para o cristão, os cristãos de hoje, da nossa era contemporânea, eles não conhecem Jesus, não sabem quem é Jesus. Então, chegando numa faculdade, você vai se deparar com essa compreensão do Jesus histórico, e teoricamente você vai começar a desacreditar em Jesus como o Jesus que você aprendeu na escola dominical, que você aprendeu durante o tempo que você passou na sua igreja, e agora em busca de um cientificismo falso, né? Porque vai ser um cientificismo com o objetivo único de destruir a cultura judaico-cristã, né? E desfazer do evangelho, vai levar você a uma compreensão que nada tem a ver com realmente aquilo que você aprendeu e Jesus que você acreditou durante toda a sua vida. Então vale aqui, né, conhecermos que existe essa compreensão que surgiu no século XIX, que é a busca pelo Jesus histórico, né? Se você não conhecia, agora você está conhecendo, e você também está tendo uma compreensão bem abrangente para poder se defender. É isso, e até o próximo vídeo.